Boa noite, boas-vindas. Meu nome é Fernanda, eu vou acompanhar vocês no evento de hoje. Bom, como vocês devem saber, né, o Rio Grande do Sul passou por uma catástrofe climática que afetou e continua afetando a vida de milhares de pessoas. E assim como nós, seres humanos, né, os animais também estão expostos a situações específicas de um contexto como esse. Nós tivemos também centenas, milhares de animais resgatados e albergados em abrigos temporários. E como manejar as doenças nesses abrigos coletivos de animais em situações pós-desastres, hein? É o que nós vamos debater no evento desta noite. As professoras convidadas irão discorrer sobre o manejo, prevenção, mitigação, diagnóstico e o tratamento das principais doenças infecciosas que ocorrer e se disseminar nesses ambientes. Ao final da atividade, nós teremos uma sessão de discussão com as perguntas enviadas no chat ao vivo durante essa transmissão. Então, prepare o seu caderno de anotações, participe conosco enviando a sua dúvida no chat ao vivo. Comente também seu nome, profissão e cidade de onde está falando. E se você estiver assistindo pela página oficial de transmissão, vai ver abaixo deste vídeo um botão escrito Interaja em tempo real. Basta clicar nele e você será redirecionado ao YouTube, e aí é só fazer o login e aproveitar a interação ao vivo no chat. Além de escrever, né, as suas perguntas e observações sobre o conteúdo. Então participe conosco e tire as suas dúvidas com as nossas professoras convidadas. Nós teremos também o certificado de participação para quem estiver acompanhando o conteúdo de hoje. E se você chegou até aqui, basta acompanhar todo o evento até o final para garantir a sua presença. Nós não teremos aquele formulário de confirmação de presença, né, a página de check-in. O certificado vai ser enviado para o e-mail que você informou no ato da inscrição em até 30 dias. Então, favorite os e-mails da Artmed para que eles não caiam na caixa de spam. E esse evento é ainda mais especial porque marca o lançamento dos cursos livres da VET Sapiens e da Artmed 360. No site artmed360.com.br, você pode conferir as opções disponíveis, né, para o seu aprimoramento profissional. Lá você encontra cursos de oftalmologia animal, diagnóstico e tratamento da dor, zoonoses, diagnóstico e tratamento de mastocitoma, fisioterapia em cães e gatos, cardiologia, doenças hematológicas, atendimento emergencial de cães e gatos e muito mais. Você está vendo aí na tela o nosso site, né? Se você acessar artmed360.com.br, colocar lá na busca Pet Sapiens, você vai ver todos os cursos, lançamentos na plataforma. E se você tiver dúvidas, né, pode falar conosco nesse WhatsApp que estava aparecendo aí na tela. O melhor de tudo é que esse conteúdo ele é totalmente digital, permite que você estude no seu melhor horário. E melhor ainda, né, o desconto de lançamento exclusivo para você que está inscrito nesse evento. Você chama lá os nossos consultores no WhatsApp, vai aparecer aqui na tela esse WhatsApp, você pode acessar o link para falar conosco, ou então clica ali no chat ao vivo, que vai ser redirecionado lá para o WhatsApp. Fala com a nossa equipe que está à disposição para tirar todas as suas dúvidas, né? E falar com você sobre esses cursos da VET Sapien. Lá na plataforma artmed360.com.br você consegue ver todos os cursos que estão em lançamento, qual vai ser tenho certeza, né, que algum deles vai ser o que você está procurando para aprimorar ainda mais o seu conhecimento. Bom, para iniciarmos, então, eu vou apresentar as professoras convidadas dessa noite. Eu vou chamar, então, a doutora Rosângela Guevara. Ela é graduada pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP, é especialista em bem-estar animal pelo Cambridge Institute, é especialista em bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mestre em ciências veterinárias também pela USP, membro da Comissão de Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, é diretora técnica do Instituto Amparo Animal e membro da diretoria do Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo, e sócia fundadora da plataforma veterinária Vet Sapiens. E nós teremos também a presença da doutora Cristiane Rosa, que é graduada pela Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp, mestre em epidemiologia experimental aplicada a zoonoses pela USP, doutora em epidemiologia experimental aplicada a zoonoses também pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP, é médica veterinária responsável
pelo setor de imunologia e biologia molecular do Laboratório de Diagnóstico Veterinário ProVet e é professora na Universidade Anhembi do Morumbi. Sejam muito bem-vindas, professora Rosângela e professora Cristiane. É um prazer contar com a presença de vocês aqui. Boa noite, obrigada, Fernanda, muito obrigada, professora Cristiane, é uma honra tê-la aqui conosco, muito obrigada pela Artimed, por essa importante parceria, né, com a plataforma VetSapiens, acho que a gente caminha juntos aí por uma melhor educação na medicina veterinária, e eu vou introduzir agora, né, o assunto importante dessa nossa live, né, a gente tem muitos desafios, diante de muitos desafios que encontramos atualmente nos abrigos emergenciais, né, para todos saberem, abrigos emergenciais são aqueles abrigos criados imediatamente pós-desastres, né? E geralmente esses abrigos eles são criados de uma maneira emergencial e terminam abrigando uma grande quantidade de cães e gatos em espaços nem sempre adequados, né, em condições ambientais nem sempre adequadas. E a gente tem grandes desafios, né? Muitas vezes a gente tem a sinomose, a leptospirose, a parvovirose para os cães e os retrosvírus para os gatos como grandes vilões. Por outro lado, a gente teve uma evolução, felizmente, da medicina veterinária. A medicina veterinária evoluiu nas últimas décadas e, felizmente, a gente tem uma área hoje dentro da medicina veterinária que trata de animais justamente nessa situação, em situação de abrigos. Né, em inglês, a gente chama essa área da medicina veterinária de shelter medicine, que é uma tradução direta, né, de medicina de abrigos. E aqui no Brasil, ela é abordada dentro de uma grande área, né, de uma grande área conhecida como medicina veterinária do coletivo, que trata, além da medicina veterinária de abrigos, propriamente dita, mas de outros temas, como saúde coletiva, medicina de desastres, medicina veterinária legal, medicina de controle populacional de cães e gatos e medicina veterinária indigenista. Tá? Então, a medicina veterinária do coletivo, como ela é conhecida aqui no Brasil, ela foi reconhecida como uma nova especialidade dentro da medicina veterinária pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária em maio de 2021. Mas por que eu estou falando tudo isso? Né? Eu estou falando tudo isso porque hoje os médicos veterinários formados, os clínicos em pequenos animais, eles têm o dever de conhecer essa área da medicina, né? Todo mundo que trabalha com populações de cães e gatos tem que entender de estratégias de manejo sanitário, que é totalmente diferente das estratégias que a gente aplica dentro da nossa clínica, quando a gente vai cuidar de um cãozinho ou de um gatinho, né, de forma individual. Então, quando a gente trata dos animais na clínica, a gente trata de uma maneira, e quando a gente trata dos animais no coletivo, uma grande quantidade de animais, a gente tem que entender que as estratégias são outras, né? Hoje é muito importante a gente dizer que existem, é complexo a gente dizer que existem protocolos, né, dentro da medicina veterinária de abrigos que a gente tem que empregar dentro dos abrigos. Eu não sei se vocês sabem, mas atualmente a gente tem aproximadamente mais de 10 mil animais albergados nos abrigos do Rio Grande do Sul, tá? Então, a gente precisa empregar nesses abrigos diversos protocolos, né? Protocolos que já são consensos, né, e que são publicados como diretrizes nacionais e internacionais. Dentro desses protocolos, a gente tem que vacinar todos os animais que entram dentro do abrigo, sem exceção. E revacinar esses animais dentro de 2 a 3 semanas. Mesmo os animais que estão muito magros, mesmo os animais idosos, mesmo as fêmeas que estão prenhes, todos os animais têm que ser vacinados. Obviamente, se um animal estiver muito debilitado, muito doente, com sinais aparentes de uma doença infecciosa, de parvovirose, de sinomose, a gente vai isolar esse animal para fazer o tratamento. A gente sabe também que existem protocolos, né, de testes rápidos, testes de antígeno que a gente conhece, que muitas vezes têm baixa sensibilidade. E eles podem dar falsos positivos e falsos negativos. Então, muitas vezes a gente não utiliza esses testes na entrada dos abrigos. Por isso que a gente tem o protocolo de vacinar todos os animais. É importante para os clínicos saberem desses protocolos. A gente vai discutir esses protocolos aí dentro, tentar discutir dentro de 1 hora, né, que é o período aqui da nossa live. É importante que a gente tem que entender que a gente precisa estar preparado, né,
E a gente precisa conhecer um pouco mais, precisa estudar um pouco mais essas diretrizes, a ciência da medicina do coletivo, para tentar enfrentar esses desafios. Esse desafio que a gente vai discutir agora, da questão do manejo sanitário, é um desafio dentre outros tantos, né? Os desafios com questões de bem-estar, questões comportamentais, a gente tem diversos desafios. E para isso, a gente convidou, né, a doutora Cristiane, que é uma sumidade no assunto aí de doenças infecciosas e doenças parasitárias, e a gente gostaria de começar com uma primeira pergunta. Doutora Cristiane, eu gostaria de saber, né, de você, como especializada nessas áreas, doenças infecciosas, doenças parasitárias e também na área de medicina diagnóstica, como a gente pode fazer uma triagem adequada das 3 principais doenças, dos 3 principais desafios aí que a gente encontra nos abrigos para cães, né, que é a cinomose, a parvovirose e a leptospirose, pensando nesse grande contingente aí de animais. Como a gente pode fazer essa primeira triagem inicial? Por favor. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, né, de participar aí dessa live. Para mim é uma grande honra estar junto à professora Rosângela e esse trabalho extenso que ela tem junto a essa área da veterinária, que é tão nobre, tão recente e está crescendo bastante. Então, só tenho a agradecer, e a sumidade eu deixo por conta da Rosângela, né? A gente vai tentar aí contribuir um pouquinho com o que a gente pode. Bom, Rosângela, o grande desafio desses abrigos, né, como você falou, são as doenças infecciosas, são animais que a gente não sabe o histórico, eles vêm de diferentes lugares, a gente não sabe em relação à vacina, se eles tinham um tutor prévio, se eram animais de rua, que sempre estiveram. Então, é difícil a gente traçar algo, né? Tem um pouquinho do desafio da clínica, que às vezes o clínico também não tem esse histórico, mas aqui você tem um desafio maior, que é você lidar com um grande contingente de animais. E quando a gente tem uma situação de abrigo, a gente tem algumas condições que predispõem a essas doenças, né? Como é o estresse, porque é um animal que está normalmente num ambiente estranho, com uma grande população. A gente tem a eliminação desses agentes, né, que podem ser disseminados. Então, a entrada do animal nesses abrigos, ela pede uma triagem, né, como a gente já tinha até discutido anteriormente, a gente estava conversando antes da live, em que você tem uma quarentena, que os animais entram, e assim que eles são diagnosticados com doenças infecciosas, eles devem ir para um outro local que é o isolamento, né? A gente vê em muitos abrigos a quarentena e o isolamento no mesmo lugar, que não pode ser feito isso. Então, em relação ao Rio Grande do Sul, eu acredito que o desafio é muito grande, porque são muitos animais, e todo desastre, ele traz consigo um grande risco de doenças infecciosas, né? Então, ali a gente está potencializando um problema já existente em abrigos. São doenças infecciosas e numa situação de desastre em que isso tende a aumentar. Na triagem, né, desses animais, a gente primeiro eu vou fazer um conjuntinho, se você me permite. Vou falar um pouquinho do período pré-patente, né, do período de infecção, do período de incubação e do teste de triagem. Pode ser assim, Rosângela? Claro, fica à vontade, Cris. Tá. Então, vamos começar pela lepto, que a gente viu que no Rio Grande do Sul está sendo um desafio. A gente está tendo casos humanos de leptospirose, né? Porque o grande desafio ali são roedores, que tem o sorovar icterohemorrhage, que é um dos sorovares mais patogênicos que a gente tem, da leptospira,
né, Leptospira interrogans, a gente pode destacar, existem outras leptospiras também patogênicas, e que tem uma difícil forma de até os primeiros sinais clínicos de 5 a 10 dias. Nem todo animal infectado vai ter, né, a manifestação da doença, e ele tem um período pré-patente, que seria da infecção até a eliminação da leptospira, né, o início da eliminação da leptospira, de 72 horas, que é muito curto. E eu acredito que isso deva ser uma grande preocupação lá no Rio Grande do Sul, né? A leptospira, ela, quando o animal tem clínica, não dá tempo da gente esperar um diagnóstico. Então, todo animal que tem uma insuficiência renal aguda, ele já deve ser entrado em tratamento, mas se a gente for pensar em diagnóstico, ele já vai ter uma dificuldade por conta do período da eliminação, né, que a gente precisa considerar. Então, eu vou abrir um pouquinho mais para a lepto, problemática da lepto. No caso, né, pelo consenso americano de leptospirose, o cão como hospedeiro de zoonose, ele não seria tão importante. O mais importante seria o roedor como reservatório da ictohemorrágica, porque o cão ele é mais importante como reservatório do sorovar canícula. Então, pelo consenso, eles falam que, como reservatório, a transmissão para o homem da leptospira canícula para o homem, ela é baixa, e do cão para o cão também é baixa, mas ela existe, né? Então, eu entendo a preocupação. Mas a gente tem que lembrar que o principal é o roedor. Então, a gente depois vai entrar um pouquinho mais nessa parte de prevenção da lepto. Em relação à sinomose, ele é um vírus envelopado, né? É uma doença viral, é um vírus envelopado, então é um vírus mais sensível ao ambiente, porém, em situações de temperaturas baixas e uma umidade um pouquinho mais elevada, é um vírus que permanece muito mais no ambiente. E aí é outra problemática encontrada no Rio Grande do Sul, né? Porque a gente está num período pós-enchente em que a gente tem um inverno bem rigoroso. Isso faz com que esse vírus fique mais ativo. Ele é muito preocupante porque a forma de infecção é principalmente oronasal, né? Principalmente pelo sistema respiratório superior. E o período de incubação da sinomose, isso depende de um animal para outro, também depende ali da imunidade que ele tem, pode ser de 2 a 6 dias, tá? Para que ele apresente sinais clínicos, sendo que em poucos dias, em 3 dias pós-infecção, ele já está apresentando uma leucopenia. Né? Então, esse animal ele tem que ser rapidamente removido do isolamento, porque a sinomose, a eliminação é muito rápida, né? É muito fácil de haver a transmissão, o que é diferente da lepto. Né? Eles falam que para lepto não seria necessário eu ter um isolamento tão rigoroso para animais com leptospirose. O único cuidado é manter, não deixar com que a gaiolinha desse animal fique acima de outras. E no caso da parvo, os animais jovens são muito mais suscetíveis, as ninhadas são a grande preocupação, e a parvo, ela pode aparecer o período, né, de incubação, ele pode variar de 3 a 7 dias, é muito rápido, mas o período que ele começa a transmitir é em torno de 3 dias.
né? Porque, e mesmo antes de apresentar sinal clínico, ele começa a eliminar o vírus nas fezes. Com um detalhe que o vírus da parvo é muito resistente, né? Então, aí a gente tem 3 situações emergenciais, que o ideal era fazer assim que o animal entra, né, na triagem, fazer um diagnóstico rápido, porque os que estão infectados, eles devem ser isolados para tratamento e também para que se controle a doença infecciosa no local. Ótimo. Aí eu queria só... queria só que você... Pode continuar. Não, eu ia pedir para você entrar para formular aí, para me direcionar aí o que você gostaria da gente entrar agora. Na verdade, diante de tudo que você falou, as informações muito importantes aí, de período de incubação, nos leva a entender por que nos consensos internacionais, né, de todas as associações de medicina veterinária de doenças infecciosas, de medicina veterinária de abrigo, a gente segue um certo protocolo, né? Obviamente, esse protocolo pode ser mudado de acordo com as particularidades de cada local, das doenças infecciosas de cada local. Mas o que a gente tem hoje em medicina veterinária de desastres e medicina de abrigos, né? Os animais adentram no recinto do abrigo, ele vai para uma sala, vai ser examinado por um médico veterinário, né? Esse médico veterinário vai fazer toda uma triagem aí. Infelizmente, em muitos casos, não é possível fazer uma anamnese, você não tem o histórico do animal, né? Muitas vezes o animal acabou de ser resgatado e as equipes de resgate trouxeram esse animal, então tem que ser feito realmente um bom exame clínico. Em alguns locais você consegue fazer alguns exames subsidiários, alguns exames laboratoriais, mas a maioria das vezes é um exame clínico. E se o animal estiver aparentemente saudável, esse animal vai para uma quarentena. É uma área isolada dentro do abrigo que a gente chama de quarentena. Nessa quarentena, o animal ele fica em torno de 10 a 14 dias. Esse é o padrão, tá? Dependendo do local, a gente pode ter uma quarentena um pouco maior, né? O ideal seria 40 dias, o próprio nome já diz, quarentena. Mas de 10 a 14 dias, a gente pega aí o maior, o tempo, né, das doenças de aparecerem, né? A maioria das doenças infecciosas, elas se incubam por no máximo 1 ou 2 semanas, como você mesmo comentou. Se o animal tiver alguma sintomatologia, tiver algum quadro indicativo de alguma alteração, né, de alguma doença, esse animal ele não vai para a quarentena, ele vai para o isolamento. E esse isolamento ele pode ser dividido, né, em sintomas respiratórios, onde você desconfia que esse animal possa ter sinomose, sintomas gastrointestinais, então você pode ter um isolamento ali dividido. E nesse isolamento o animal fica para tratamento. No mínimo, a gente orienta aí um isolamento de 21 dias, ou se o curso da doença for maior, um isolamento maior. Esse animal ficando saudável dentro do isolamento, ele foi tratado, está saudável, ele volta para a quarentena, fica mais 14 dias, e aí ele vai para o fim da quarentena, e aí ele vai para a área comum do abrigo, onde ele pode ser disponibilizado para adoção. Esse é o esquema que a gente encontra na maioria dos consensos e diretrizes. Você acha que esse esquema é suficiente para a gente evitar a grande parte dos problemas, aí de a gente ter uma quarentena, de a gente ter um isolamento, com esses dias que eu comentei? Pelo que a gente falou, sim, né? A gente tem esses períodos, como você comentou, de 1 a 3 semanas, quando a gente fala em leptospinomose parvo, esse período não vai ultrapassar 10 dias, né, de incubação. A grande preocupação é os animais assintomáticos, né, os portadores assintomáticos. E aí, como é que a gente vai fazer para descobrir? A quarentena, ótimo, mas, né, como você falou, esse animal ele vai ter que passar por uma triagem e alguns exames. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na parvo, a parvo, em 3 dias, ele começa a eliminar o vírus pelas fezes, né? E essa eliminação é muito abundante. Então, num exame de pesquisa de antígeno, esses testes, né, esses testes rápidos, eles tendem a ser eficientes. Qual que é a nossa problemática? Né? Como os animais jovens e sem vacina são os mais suscetíveis a apresentarem a doença, eles devem ser distribuídos separados, né, mesmo durante o período de observação.
porque se a gente tem um animal com parvo, ele rapidamente vai disseminar para os irmãozinhos ou para quem estiver ali com ele. Mas nesse caso, né, a gente só vai conseguir ter um teste positivo poucos dias antes dos sinais clínicos. Então, não é um teste que eu consigo verificar se esse animal está infectado logo de cara, né? A gente tem ali um período de carência. E no cão, a parvovírus, ele tende a ser eliminado por um tempo de 2 semanas e ele não é por um período muito longo. Eu acho que a grande questão aqui seria a sinomose. A sinomose, no inverno, é um vírus mais resistente, né? Mas em épocas de verão, onde eu tenho incidência de raios solares, ele não é tanto. Então, como é que o vírus conseguiu compensar aí, né? Já que ele não é tão resistente como o parvovírus, que fica pelo menos 1 ano ali no ambiente, ele é disseminado por mais tempo por esse hospedeiro. No caso desses animais, e o detalhe, né? Dependendo da população, 50% dos animais que eliminam o vírus da sinomose, eles podem ser assintomáticos, porque a gente vive num país endêmico para essa doença. Então, na sinomose, se torna até importante a gente detectar esses portadores inaparentes, porque eles podem eliminar o vírus por alguns meses, né? Mesmo depois da cura clínica. Nesses casos, um teste imunológico para detecção do antígeno, ele é interessante, porque após alguns dias pós-vacinação, né? Poucos dias, 15 dias pós-vacinação, isso tem ali até um conflito, alguns falam que pode ser usado direto, outros têm essa carência de 15 dias para não interferir no teste, eles já detectam, né? Eles podem detectar o vírus em animais que estão eliminando, e aí seria uma forma da gente detectar. Em animais com suspeita clínica, a gente pode fazer outros exames, como, né, um leucograma, que ele pode ter uma diminuição de leucócitos em poucos dias pós-infecção. O caso da lepto é o mais chatinho, porque a lepto, a gente tem no Brasil poucos exames que detectam IgM, que é um anticorpo de fase aguda. Ele começa a ser produzido 7 dias pós-infecção, e ele poderia me ajudar a detectar animais que têm ali o contato com a lepto, porém, ele também tem um prazo de produção, né? E depois entra o IgM. Então, como a gente não sabe o histórico desse animal, ele pode ser um animal que está infectado, ele pode ser um anticorpo, né? Quando se torna o IgG ali, um anticorpo de memória, se bem que para lepto, o principal é o IgM, né? Porque o que ele responde é principalmente a camada de LPS e não é um estímulo muito grande. Outra forma de pesquisar se o animal está eliminando leptospira seria pela PCR, né? Eles falam em cultivo de leptospira, mas isso é bem complicado, eu preciso ter uma estrutura maior. Qual é o porém da lepto? A eliminação da leptospira pela urina do animal é intermitente. Então, se de repente a gente pegou uma amostra em que ele não está eliminando, está infectado, ela não é conclusiva, né? E o animal positivo, o ideal seria caracterizar a leptospira. Numa situação de abrigo, um animal positivo em PCR seria interessante já tratar, porque não dá tempo da gente ficar pesquisando. Mas um teste de PCR negativo na urina não elimina a possibilidade dele ter a leptospirose. Então, eu acho que assim, a gente tem que sempre pensar nesses testes de triagem, não esquecendo das características
da patogenia do vírus, da bactéria, né, que podem interferir, sim, no desempenho do diagnóstico. Mas pode falar. Desculpa, deixa eu te perguntar uma coisa. Se a gente pensasse no mundo ideal, vamos pôr num abrigo com 600 animais, que tem uma quarentena, tem uma área de isolamento, e tem dinheiro para comprar testes, esses testes que você falou, né? Testes de triagem, que muitas vezes podem ser testes rápidos de antígeno, de anticorpo. O que você indicaria se você tivesse uma opção de escolha, tá? Então, todos os animais chegaram, todos os animais foram vacinados, é o protocolo, a gente sabe o porquê desse protocolo, né? E aí eu vou fazer um teste, por exemplo, de antígeno, talvez não tenha tanto problema, mas de anticorpo. Qual desses testes, por exemplo, para sinomose, para parvovirose, eu teria influência do anticorpo vacinal? Assim, qual que faria para ter este problema em relação à influência aí do anticorpo vacinal? Bom, para parvovirose e sinomose, a gente tem a gente aí tem uma influência importante, tanto que a gente utiliza testes para anticorpo para verificar a proteção desses animais, né? Hoje em dia a gente tem muitos tutores que não revacinam esses animais caso eles apresentem níveis de anticorpos protetores. Então, para sinomose parvo, os testes para anticorpos, eles não são os melhores para diagnóstico, a menos que eu tenha certeza que esse animal não foi vacinado. Em relação a parvo, os testes tendem a ter pouca influência, né, para a pesquisa de antígeno, eles também podem ser influenciados pela vacina, Rosângela, porque quando você vacina um animal, ele tem o antígeno vacinal, que seria o vírus vacinal. E essas duas vacinas, elas são muito boas por terem vírus inativados, ou seja, eles se replicam no organismo. Mas se a gente for comparar esse vírus vacinal com o vírus de infecção natural, a quantidade de vírus replicando nesse animal é diferente. Então, os testes imunológicos, pelo menos, né, tem uma variação aí, alguns nunca pegam, outros têm uma carência de 10, 15 dias, eles não sofrem influência da vacina. Essa é o grande vantagem deles, né? Eles são menos sensíveis que, por exemplo, um PCR, mas eles sofrem menos influência de uma vacinação. Então, eles funcionam bem. Eu não utilizaria o teste de anticorpo, mas o vacinal, né, o antígeno imunológico é interessante por isso. Aí o PCR para a triagem, eu acho que seria, ele é um teste mais caro, e nesse caso, ele é muito sensível e ele sofre mais influência da vacina. Entendi. Não, esse é o grande desafio, né? Por isso que a gente pensa na realidade e a gente pensa na questão de vacinar todos, né? Se o animal já tem anticorpo, não vai ter problema nenhum. Se ele não tem anticorpo, ele vai se beneficiar muito com essa vacinação. E se ele estiver incubando alguma dessas doenças infecciosas, a vacina não vai alterar o curso da doença, não vai piorar esse quadro, né? Por isso que a gente fala que é muito importante a gente fazer esse protocolo de vacinação. Bom, mudando um pouquinho de cão, agora indo para gato, né? A gente também tem muitos desafios em relação aos gatos dentro de abrigos, né? A gente sabe que o grande desafio aí são as retroviroses, né? FIV e FeLV, e obviamente as doenças que afetam, né, o trato respiratório, o calicivírus, herpes vírus, a clamidiose, causando conjuntivite. Eu queria saber quais seriam as suas orientações de triagem aí, quais os exames que a gente poderia fazer quando a gente manda o animal para quarentena, ou a gente quer fazer algum exame para tentar mandar o animal para o isolamento. O que você diria em relação a essas doenças para os gatos? Bom, vamos lá. Para as retroviroses, eu acho que está bem sedimentado, né? As retroviroses, os testes rápidos, eles são muito bons. Eles são recomendados pelos guidelines, né? Para FIV e FeLV. Então, a gente tem ali a pesquisa de antígeno para FeLV e a pesquisa de anticorpo para FIV, que são os testes de triagem padrão que a gente tem.
É lógico que para a quarentena, né, se a gente fosse no tempo, né, como você falou, se a gente fosse falar, vamos pensar no ideal, o que a gente deveria fazer? A quarentena deveria ser maior, 2 semanas para FIV-FeLV seria pouco, né? Eles naquele, né, como você falou, naquele período, a gente teria que prolongar por 6 semanas, o que chega a ser inviável, né? No caso de abrigos. Para herpes vírus, a gente até comentou, né? Herpes vírus e abrigo, eles andam de mão dadas, né? O herpes vírus é muito fácil de se propagar e ele é um vírus que se manifesta com baixa imunidade. E o gato dentro de um ambiente de abrigo, ele tem um estresse muito grande. Então, meio que a gente fala assim, vamos prevenir o herpes vírus. A gente até poderia falar aqui coisas, mas eu acho que na vida real é um desafio quase impossível, né? O negócio é minimizar ali o estresse desses animais, porque a gente vê, não sei se você concorda comigo, quando você entra no abrigo, tem a parede manchadinha, né, de secreção respiratória. O calicivírus e até a clamídia, a gente pode falar, em relação à parte de pesquisa de anticorpos, a gente vê algumas inconsistências, tá? O ideal, como você me deu a chance de eu falar, né? Se eu tivesse um mundo ideal, eu faria, sim, PCR para essas doenças. Então, se eu pudesse, a triagem de FIV-FeLV pelos testes, podendo refazer esses testes no período ali de 2, 4 semanas, ou pelo menos, né, 60 dias, aí vai depender do que a gente tem. Animais positivos para FeLV, interessante fazer a comprovação, né, pesquisa de PCR, tanto pelo DNA proviral, para confirmar a infecção, quanto pela produção, então, pelo RNA ou até o screening pelos testes imunológicos, e eu adoraria adotar um PCR para os outros, né? Herpes vírus, calicivírus e clamídia seria o ideal, porque aí você tem uma forma de coleta simples, que é por swab, e você tem um resultado muito mais sensível. A gente está falando naquele mundo ideal, né? Mas a gente sabe a dificuldade de conseguir esses testes, de fazer todo esse screening em todos os animais do abrigo. A gente sabe que é um problema, né? Existe uma variação muito grande de prevalência de FIV-FeLV dentro de abrigos de país para país. Tem países que essa prevalência é altíssima, né? Tem países que giram em torno de 10%, 20%, 30%, 80%. Então, dependendo da doença também, né? A gente sabe que o FeLV passa, obviamente, por contato oronasal, então bebeu na mesma tigela, comeu na mesma tigela, a gente acaba passando. A FIV já é mais difícil de passar, felizmente, né? Precisa ter uma interação maior, mas a gente ainda tem esses desafios, mas foi muito importante você dizer aí quais seriam os testes que a gente poderia fazer. Existe não só a questão das doenças virais, né, e bacterianas, como a lepto, mas a gente tem problemas também com os parasitas gastrointestinais, né? Esse é um grande problema dentro do abrigo. Então, um dos protocolos que a gente faz também é a vermifugação na entrada, tá, do abrigo. A gente geralmente usa febendazol, a gente usa uma associação aí de vermífugos, mas eu gostaria que você falasse aí em relação à giardia, que é o grande desafio e que está ocasionando muitos problemas agora de diarreias crônicas nos animais albergados, nos abrigos lá do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de você falasse um pouquinho quais testes que a gente pode fazer para detectar, né? Então, o animal está com uma diarreia. Será que é giardia? Será que é ancilóstoma? Será que é toxocara? Qual é o problema ali? Quais testes a gente pode fazer? E qual é o esquema aí de tratamento, de isolamento, de prevenção, dos cuidados ambientais, quando a gente pensa numa situação de abrigos com mais de 500 cães dentro desse abrigo? Por favor. Bom,
Vamos lá, Rosângela, eu vou pedir para você me ajudar. Se eu esquecer alguma parte da sua pergunta, você fala, Cris, você esqueceu aquela parte. Aí a gente retoma. Então, vamos falar primeiro dos parasitas gastrointestinais. A vermifugação é extremamente importante, principalmente quando a gente fala em cães, né? A parvovirose, ela é bem influenciada por parasitas gastrointestinais, então ela pode aumentar ali a gravidade do caso. Então, essa vermifugação é importante. E para a giardia, né, o que a gente tem? Uma situação de enchente. E a giardia, a principal forma de transmissão da giardia é hídrica. Então, está muito relacionado com o que a gente tem na realidade do Rio Grande do Sul. Os animais, eles podem ficar cronicamente infectados, né? De novo, os mais sensíveis são os animais jovens, mas a gente também tem os animais mais velhos, né? Que apesar de não apresentar sinal clínico, eles são fonte de infecção para os mais jovens. E a giardia, ela pode ser comum ali entre cão e gato. Então, a gente também tem ali uma preocupação dupla, né, entre eles. Quando a gente fala na parte de detecção, o copro parasitológico é um exame que funciona bem para os parasitas, né? Lógico que um copro parasitológico negativo, ele tem a chance do animal ser infectado, mas um copro parasitológico positivo, você já não tem dúvida. A única questão seria a giardia, porque ela tem uma eliminação pelas fezes intermitente. Então, o animal ele não vai eliminar em todo o bolo fecal cistos de giardia, né? Por isso que eles recomendam ali você fazer você pode colher as fezes em dias alternados, dia sim, dia não, 3 coletas. No caso de abrigo, para baratear, né, a gente sempre pensa em custo, a gente poderia trabalhar com um pool dessas amostras, dessas 3 coletas. Como a gente tem ali um esquema que eu preciso de maior agilidade, o teste de pesquisa de antígeno de giardia, ele funciona muito bem, né? Alguns testes podem dar um falso negativo pós-tratamento, pode, tá? Eles podem dar ali um positivo fraco. Mesmo assim, pensando em população, é um teste que funciona bem. Para locais onde a pessoa que faz o exame para giardia tem experiência, é muito compatível com a pesquisa de antígeno. Mas para um abrigo, pela agilidade, ele é um teste que funciona bem. Mas se a gente for pensar na situação do Rio Grande do Sul, isso se torna extremamente importante detectar esses animais portadores. Na vermifugação, né, já fazer aquele esquema de 3 dias de febendazol, pentando na giardia, justamente porque um dia só não teria efeito, mas com 3 dias seguidos a gente já pega. E aí a preocupação seriam animais que tendem a persistir a eliminação dessa giardia, né? A gente pode depois fazer individualmente tratamentos um pouquinho mais prolongados, ou associar um febendazol com metronidazol, né? Algumas literaturas recomendam isso, mas no geral seria, né, o tratamento padrão e trabalhar com esses animais para ver quem ainda continua eliminando a giardia. Bom, acho que eu respondi uma parte da sua pergunta, não sei se faltou alguma coisa. A parte de desinfecção ambiental, de cuidado ambiental, eu gostaria que você comentasse o que a gente pode usar, amônia quaternária, hipoclorito, filtrar a água, se dá para filtrar, né, a giardia num filtro comum, eu sei que é bastante complicado, eu gostaria que você pudesse comentar essa parte. Vamos lá. Bom, o esquema de limpeza do abrigo é extremamente importante e ela vai ter um impacto muito grande, principalmente se a gente for falar de doenças que a gente, né, que estão muito implicadas com essa contaminação, como a lepto, né? A gente não pode ter ali acúmulos nem de resíduos, alimentos, entulho.
porque a gente traria roedores, eles são, né, a parte mais importante, e da giardia também, né, porque quando a gente aumenta a densidade populacional, a gente intensifica essa transmissão. Então, antes de eu falar da limpeza, eu preciso dar um toque dos voluntários, né, o pessoal que trabalha no abrigo, eles são altamente motivados, são pessoas que estão muito dispostas a contribuir, mas elas precisam ser treinadas, elas precisam ser esclarecidas como é que acontece essa propagação e como deve ser feitas as etapas. Não pode deixar cada uma fazer do jeito que acha melhor. Então, essa parte da limpeza, ela é crítica e ela é de extrema importância para o abrigo, né? Então, essas pessoas, elas precisam, sim, ser treinadas continuamente. Não estamos menosprezando, né? A gente só está uniformizando a ação. A limpeza, ela deve ser feita primeiro em áreas que a gente tem indivíduos suscetíveis e saudáveis, ela tem que começar por ali. Depois a gente vai para locais onde tem indivíduos saudáveis e mais velhos. Depois a quarentena e, por último, o isolamento. Se puder fazer separado, melhor, né? Quem entra no isolamento é só no isolamento e vai embora. É até melhor fazer uma coisa assim. E em relação aos agentes desinfetantes, a gente tem alguns agentes que são um pouquinho mais resistentes, como é o caso da giardia, né? O cisto de giardia, ele é bem resistente no ambiente. Então, para a desinfecção, a amônia quaternária é extremamente importante. E para outros indivíduos, a amônia quaternária, ela tem um efeito limitado, como é o caso do parvovírus, né, do calicivírus, que são vírus não envelopados. Então, eles são um pouquinho mais resistentes. Nesse caso, pode-se usar o hipoclorito de cálcio. A gente tem outros, né? Eu estou com uma colinha aqui em relação a desinfetante, porque esses aqui eu não consigo guardar. Então, para esses vírus, a gente pode utilizar aldeídos, ácido paracético, hipoclorito de cálcio. Então, a gente tem algumas outras, né, diluições de alguns desinfetantes, quando a gente tem esses problemas em particular. Alguns lugares também usam vassoura de fogo, por exemplo, em maternidades, onde tem o parvovírus, né, que ele é bem difícil de ser eliminado também. E o tempo de contato desse desinfetante com o ambiente. Uma coisa que eu esqueci. Matéria orgânica inativa boa parte dos desinfetantes. Por isso que a gente sempre fala em limpeza e desinfecção. Então, às vezes, como está muita coisa, então eu vou pôr o desinfetante para já limpar. Não dá, porque aí você vai estar, às vezes, gastando o desinfetante. Então, retira a matéria orgânica e depois a gente usa os desinfetantes na diluição adequada, deixando permanecer por um tempo para depois retirar. Vasilhas e bandejas não devem ser lavadas na mesma pia, né? As bandejas sanitárias de gato, por exemplo, a gente não pode lavar em conjunto, porque às vezes a gente pode até contaminar a vasilha, em vez de eu estar ajudando, eu estou proporcionando maior contaminação. Então, são alguns cuidados assim que vão auxiliar muito, e foi muito legal você falar essa parte da limpeza, que às vezes as pessoas estão tão preocupadas com medicação, com isolamento e tal, acaba negligenciando essa parte. E uma coisa importante que você falou, né? A gente está falando de manejo sanitário aí, né? De prevenção de doenças infecciosas no abrigo. Essa parte, concordo plenamente com você, é uma parte muito importante. O que mais a gente vê é as pessoas jogarem o desinfetante direto no chão sujo, né? Então, é importante a gente orientar que existem 4 etapas dessa limpeza. A primeira etapa é retirar toda a matéria orgânica com uma pá, né? Então, retirar as fezes, tentar retirar resto de sangue, urina, depois lavar com água,
tá? De preferência, o certo, o correto seria uma água quente, mas é praticamente impossível muitas vezes a gente conseguir isso, então a gente lavar com uma água fria, e aí pode utilizar aquelas lavadoras de pressão. Aí você vai utilizar o detergente, né, o sabão, vai esfregar ali para tirar o maior possível ali de matéria orgânica que possa ter ficado incrustado. Na terceira etapa é importantíssimo tirar esse detergente, tirar esse sabão. Então, passar de novo a água, passar de novo a lavadora de alta pressão, né? Muito importante, essa é uma fase muitas vezes negligenciada mesmo, né? A pessoa joga o sabão e vai embora, e deixa secar, por diversas questões, né? Em relação até o contato da pata do animal com aquele sabão, mas também em relação a depois o uso do desinfetante. Então, a terceira etapa seria tirar totalmente esse sabão, e a quarta etapa é usar um produto para fazer a desinfecção, e esses produtos que você falou, hipoclorito, amônia quaternária, e deixar o tempo necessário para cada produto, pensando em cada doença. E seguir, obviamente, esse caminho aí que você fez, né? A maioria dos manuais falam realmente para você começar na área de filhotes, de fêmeas gestantes, depois você vai para os idosos saudáveis, adultos saudáveis, filhotes jovens da quarentena, idosos da quarentena, adultos da quarentena e, por último, os animais doentes do isolamento. Então, tem todo aí uma parte, por isso que é importante a gente estudar, né, a medicina de abrigos, porque não é simplesmente chegar lá com boa vontade, a gente precisa realmente estudar, e foi importantíssima aí as suas colocações. A gente tem uma última pergunta, não sei se dá tempo, acredito que dê, se a gente for breve aqui nessa resposta, acho que é uma pergunta importante. Depois a gente tem, acho que umas 2 ou 3 perguntinhas. Pode ser, Cris, a gente ir para essa última pergunta? Eu estou à disposição aqui, o que eu puder e souber responder, estou à disposição. Com certeza. Bom, o que a gente pensou, né, em relação aos cuidados dos animais que estão sendo adotados, né, que felizmente muitos animais saíram dos abrigos, estão indo para famílias, inclusive em outros estados, né, a gente está tendo a colaboração aí de diversas organizações não governamentais, do próprio governo, da FAB, que está transportando esses animais, né, nos aviões. Muitos animais estão indo para eventos de adoção ou até indo diretamente para as famílias, né, para novas famílias. Eu gostaria que você comentasse quais seriam os cuidados, o que a gente poderia fazer, por exemplo, um animal que está assintomático, que não está nem na quarentena, não está no isolamento, ele já está no abrigo já há um tempo, bem, né, sem sintoma nenhum. O que a gente poderia fazer de exames, de uma triagem para a saída desse abrigo, pensando se esse animal puder estar albergando algum vírus da sinomose ou até a questão da leptospirose? A gente leu alguma coisa a respeito de dar doxiciclina, dar streptomicina, dar uma dose de streptomicina na saída do abrigo. Eu queria que você comentasse o que você entende aí que seria uma estratégia boa para esses animais que estão saindo, obviamente, além do exame clínico bem detalhado. Ótimo, muito boa pergunta mesmo. Essa parte de testes para sair ali de uma contenção, a gente vê muito mais para aves, né, que vão de soltura, que você vai introduzir no ambiente para eles não levarem a contaminação para o meio ambiente, do que para pequenos, né? A gente, normalmente, nos abrigos, a gente tem muito maior preocupação na entrada. Na saída, né, quando você tem um animal vacinado para sinomose, por exemplo, e ele tem todas as vacinas, porque não adianta a gente ter só uma vacina, né? A gente sabe que isso já não protege, e dependendo da idade desse animal, a gente não tem proteção. Mas se ele já tiver mais de 16 semanas, ele tem todas as vacinas, a chance dele carrear seria mínima. Porém, né, eu tenho dinheiro, eu poderia fazer o exame, poderia-se fazer um exame de pesquisa de antígeno, né, um exame monocromatográfico, por exemplo, de urina. Porque os animais convalescentes que estão, né, que se recuperaram clinicamente da sinomose, eles podem ficar ali até uns 4, tem literatura que fala mais, né? Mas ali uns 4 meses eliminando a sinomose pela urina,
né? E ele já está se recuperando. Não é que esse animal está doente, é da própria patogenia da sinomose. E aí eu tenho uma preocupação, como não é uma zoonose, eu tenho uma preocupação com os outros animais que estariam na casa do adotante. Então, eu acho que esse poderia ser um teste para que você não levasse um animal que poderia estar eliminando. Ou, de repente, né, apesar de todos os cuidados que o abrigo tem, a gente não consegue eliminar a chance dele adquirir alguma doença ali dentro. Tá? Então, às vezes, um animal assintomático que se infectou e está eliminando o vírus. Então, para a sinomose, esse seria um teste interessante. Prefiro fazer PCR? Melhor ainda. Né? O PCR é mais sensível que o teste imunocromatográfico. Em relação à lepto, ela tem, né, como eu comentei no início, ela tem uma problemática maior, porque você, quando você faz PCR de urina para lepto, como a eliminação intermitente, você pode adquirir, pode ter um resultado negativo, que não descarta uma eliminação de lepto, mas a gente tem que lembrar que, como o consenso, né, fala do consenso americano, ele fala de ele cita um tratamento como se fosse uma pulsoterapia, né, com doxiciclina para cães de abrigo. Mas imediatamente depois, né, ele fala, olha, existe, já foi comentado essa ação, porém, para cão, né, a doxiciclina é importante no tratamento da lepto, porque se a gente for ver, as penicilinas, né, amoxicilina, ampicilina, elas são boas para diminuir a leptospiremia, né, a leptospirose no sangue. Para a gente eliminar a leptospira dos túbulos renais, a doxiciclina ela é importante. Então, para eliminar estado de portador, ele seria um princípio ativo interessante. Mas se a gente for trabalhar a doxiciclina como a gente tratar como prevenção de portador, a gente encontra uma outra questão. Doxiciclina, hoje em dia, ele é um antibiótico que está em grande parte dos tratamentos, dos protocolos de tratamento. E eu não posso me dar o luxo de ter uma resistência para esse tipo de antibiótico. Então, o que eu posso fazer, né, que poderia tranquilizar esse tutor? Fazer o teste, né, de PCR pela urina, o detalhe, ele tem condições? E você fazer um teste de pesquisa de anticorpo. Mas eu vou falar, isso não vai eliminar a chance do animal sair do abrigo com leptospira. Agora, ressaltando, o cão, ele é reservatório do sorovar canícula. E a literatura fala que, apesar de ser zoonose, existe uma baixa taxa de transmissão de cão para cão e de cão para humano. Normalmente, sorovar canícula, você tem infecção logo nas primeiras semanas de vida e o animal se torna um portador. O maior problema para o humano é o icter hemorrágico e o reservatório do icter hemorrágico é o roedor. Então, se esse abrigo manter condições sanitárias que inibam a existência desses roedores, a gente já está prevenindo de forma importante essa zoonose. Eu espero ter respondido. Eu não te dei uma solução. Eu não te dei a solução, mas... Na verdade, quando a gente faz a triagem, né, do futuro adotante, do futuro tutor, a gente sempre pergunta, né, se a pessoa já tem outros cães, tem outros gatos, e a gente sempre orienta e pergunta se os animais estão vacinados, né? A gente explica todos os riscos. O animal vai sair de dentro do abrigo com pelo menos 2 doses de vacina, mas a gente sempre orienta, né, esse tutor que está adotando o novo cachorrinho ou o novo gatinho, que os seus animais estejam vacinados, estejam com as vacinas em dia. Então, você já minimiza aí
também todos esses riscos. Mas eu acho que a nossa conversa foi ótima, daria para a gente ficar conversando aí horas e horas, porque a medicina de abrigos é enorme, né? A gente tem muitos desafios, tem muita coisa para conversar. A gente tem, acredito que umas 3 ou 4 perguntinhas, eu acho que eu posso começar a fazer e a gente se alterna, a gente responde juntas. Ótimo. Rosângela, deixa eu só complementar a sua última pergunta. Claro. É uma coisinha pequena. Claro. O cão com sorovaricter hemorrágica, ele elimina por um período muito pequeno, tá? A leptospira. Então, isso também reduz a chance dele levar para casa, caso ele tenha tido essa infecção, tá? Só para fechar. Perfeito. Agora, as questões, eu estou aberta aí, você pode ler o que você souber responder, porque sua bagagem é muito maior que a minha. Imagina, fique à vontade. É isso. O que precisar aí, eu complemento. Bom, vamos à primeira pergunta. Eu acho que você já acabou de responder, né? A Karine Almeida perguntou: no caso da leptospirose, no animal sem sinais clínicos, poderia ser realizado um tratamento preventivo, né, ao sair do abrigo, com doxiciclina. Então, acho que, Karine, a professora Cristiane acabou de responder, né, explicou dos protocolos de pulsoterapia de doxi, e, na verdade, né, eu acho que já deu para a gente perguntar, não sei se tem alguma outra coisa, Cris, que você queira complementar, mas acho que essa pergunta você acabou de responder, né? Coincidentemente. Acho que se ela tiver alguma outra dúvida, ela escreve, mas eu acho que é isso. Com certeza. Temos uma segunda pergunta aqui da Aline Caetano Betoni, a respeito da esporotricose, se está ocorrendo nos abrigos e como seria esse protocolo. Eu não recebi notícias de grandes, né, epidemias de esporotricose dentro dos abrigos que albergaram os gatos agora no Rio Grande do Sul, mas a gente sabe que a esporotricose é um problema. A esporotricose ela é uma endemia, ela está se espalhando, né? As grandes capitais brasileiras todas estão vivenciando um problema muito grande, causado, né, por esse fungo, Sporotrix brasiliense. E o protocolo, né? Primeiro você tem que fechar o diagnóstico, você faz uma citologia naquele animal, então você tenta fechar o diagnóstico através da citologia e você confirma esse diagnóstico através da cultura do fungo, né, do exame micológico, que demora um tempo maior para te dar esse resultado, mas diante de um caso com as características das lesões bem características de esporotricose e uma citologia que você consegue fechar, você já inicia o tratamento à base de itraconazol, né? Existe um protocolo de 100 miligramas por dia por gato adulto acima de 3 quilos, né? E esse tratamento ele pode perdurar por meses. No caso de uma situação de abrigo de um animal com lesão, com esporotricose, esse animal ele tem que ir para um isolamento realmente para não ter perigo, né, de passar a esporo para outros animais e ter todo um cuidado aí da desinfecção do ambiente, da gaiola, através dos fômites, o cuidado do próprio veterinário, né, de estar utilizando as EPIs para poder cuidar do animalzinho. E é um tratamento a longo prazo, né? Então, isso realmente é um grande desafio quando você tem muitos animais com a esporo. Eu não sei se a Cris quiser, meu gatinho quer participar da live, o João. Eu não sei se a Cris quiser complementar alguma coisa da esporo. Não, tá certíssimo, isso mesmo. Acho que não tem nada a contribuir, não, isso aí. Então, tá bom. Eu acho que a gente tem mais uma perguntinha aqui da Karine, né? Com que frequência o processo da desinfecção é recomendado? Pelo menos uma vez ao dia, né? A gente pede para recolher matéria orgânica, o animal defecou. No caso dos abrigos no Rio Grande do Sul, os animais estão em baias muito pequenas, né? Então tem que ter todo um cuidado aí de estar retirando as fezes e tentando limpar ao máximo a matéria orgânica e fazer aquelas 4 etapas, né, do processo aí de limpeza, pelo menos uma vez ao dia. Não sei se a Cris quiser complementar com alguma coisa. Não, é isso, uma vez ao dia, só que ao longo do dia tem que ter alguém fazendo, né, passando para ir tirando as excretas, né, ou às vezes passar uma água quando tem urina, mas a limpeza geral mesmo, pesada, é uma vez ao dia, né? É muito importante que seja feito pelo menos uma vez ao dia. Lógico que se você tem um desafio maior, um animal com bastante diarreia, vômito, né, uma doença infecciosa altamente transmissível, aí uma parvovirose, você vai poder até fazer
mais vezes, né, esse processo todo, mas o ideal é pelo menos uma vez ao dia. Nós temos a pergunta da Carol, num abrigo exclusivo de gatos, qual a frequência necessária de desinfecção das gaiolas individuais? Eu acredito que uma vez ao dia também, né, e obviamente limpar a caixa de areia, lavar a caixa de areia, não sei se você tem alguma outra indicação, Cris, de limpeza? Não, tem alguns abrigos que tem aquela gaiola em que você coloca o gato, né, para um lado, limpa, e depois você consegue, que é o ideal, porque você não fica tirando esse animal da gaiola. Então, ele passa para um lado da gaiola, você fecha, faz a limpeza e depois você tem. Uma vez ao dia também é o mínimo, né? O que você falou aí depende do setor do abrigo que a gente está, né? O que esse animal tem, se ele exige mais ou não limpezas. Uma coisa muito importante quando a gente fala de limpeza, desinfecção, é pensar no bem-estar do animal, né? Fazer tudo da maneira melhor possível, né? Utilizando aí o manejo etológico. Então, no caso, por exemplo, gatos ferais, gatos muito ariscos, gatos muito medrosos, animais, cães, você tem que tirar o animal daquele local para fazer essa desinfecção, né? Então, nunca você vai jogar água com o animal dentro da baia, você vai utilizar uma lavadora de alta pressão em cima do animal, porque você vai estar, obviamente, infligindo muito medo, né, e pânico naquele animal. Então, você tem que fazer com todo o cuidado possível, pensando, né, na saúde física do animal, mas também pensar na saúde psicológica desse animal. Então, bem lembrado, Cris, em relação aos gatos, né? Nós temos mais algumas perguntinhas, deixa eu ver aqui. Uma outra pergunta da Carol, Tati. Ela fala assim: um gato de abrigo testado FeLV positivo pode ser adotado por tutores que possuem gatos FeLV negativos vacinados para FeLV ou não é recomendado? Essa pergunta eu deixo para você. Olha, a gente tem que ter em mente que as vacinas, elas não vão proteger o animal de uma infecção. Muitas das vacinas, elas vão amenizar, né, sinais clínicos e tudo. Então, se eu tenho um animal FeLV positivo, eu não recomendo que ele seja adotado por tutores que têm FeLV negativo, né? Que o ideal é assim, vai para um lugar, então vai para um lugar onde tem FeLVs positivos e não FeLVs negativos. Sim, a vacina não é 100% efetiva, né? Isso que é importante a gente saber. Então, aí, a eficácia da vacina, vamos supor que ela esteja em torno de 87%, 80%, você vai ter um risco, né? Então, o ideal seria escolher realmente um adotante para esse gatinho FeLV positivo que tivessem outros felvinhos, né? Como a gente chama. Sim. Uma outra pergunta da Carol, né? Ela fala o seguinte: gatos ferais resgatados em abrigos que aprenderam a socializar com humanos voluntários nos abrigos podem ser colocados para adoção? Sim, né? A gente sabe, é muito importante a gente dizer que não existe só gato dócil e gato feral. Existe todo um espectro aí de comportamento, né, dos animais. Então, nos Estados Unidos eles chamam semiferal, aqui a gente chama gato arisco. Então, assim, existem os muito ferais mesmo, que não se aproximam do ser humano, né? E realmente esses gatos realmente são muito um desafio quando você tem que resgatar um animal desse, que tem uma doença, você tem que manter esse animal muito tempo dentro do abrigo. E existe toda uma gama aí de gatos que muitas vezes são gatos medrosos, que passaram por traumas e que você consegue socializar esses animais, né? A partir do momento que esse animal socializou, que ele ficou um animal mais confiante em relação ao ser humano, você pode procurar realmente uma família que possa adotar esse animal, sempre explicando como é o comportamento daquele animal, quais são os traumas dele, quais são os medos que ele tem. E se a família tiver paciência, ela vai aos poucos conquistando esse animal, né? Demora muitas vezes meses, mas ela consegue conquistar. Então, eu acho que não é uma sentença aí de nunca ser adotado um gato que já foi muito arisco, né? A gente precisa realmente de uma avaliação comportamental e de um programa aí de socialização correto para poder reintroduzir esse animal numa nova família. Não sei se a Cris tem alguma coisa a complementar em relação a isso. Não, a gente sabe que gato tem a sua opinião própria, né? Então, e às vezes a gente pega gato de tutor que é mais feroz que o gato feral, né? A gente não consegue nem pôr a mão nele. Então, assim, eu acho que vai mesmo da relação entre o adotante e o animal mesmo.
Com certeza. A gente já está, infelizmente, estourando no nosso tempo. A gente tem uma última pergunta. Bom, a Andréia Dias, ela fala o seguinte: gatos com sintomatologia de rinotraqueite, qual seria o protocolo vacinal? Acredito que é isso. Há recordações de vacinação como protocolo? Eu acho que foi na hora que ela explicou. Recomendação, né? As recomendações, exatamente. Se você puder comentar, Cris. Olha, o herpes vírus, ele é um vírus que se manifesta na imunossupressão, na queda da imunidade. Então, esse animal, quando você tem a queda, tanto você tem a reativação e você tem a produção de anticorpos. Se você for vacinar um animal, deixa ele sair da sintomatologia, restabelece o sistema imunológico dele. É lógico que eu não estou falando numa situação de abrigo, em que todo mundo que entra é vacinado, né? Estou falando do tutor, deixa ele se recompor e depois aí você pode fazer a vacinação naturalmente, né? Eu acho que é a melhor recomendação aí em relação a essa enfermidade. Bom, infelizmente nós não temos mais tempo. Eu gostaria de agradecer muito a doutora Cristiane Rosa pela grande contribuição aqui. Eu gostaria de convidar vocês para conhecerem, né, os cursos do VetSapiens. Gostaria de agradecer a Artimed pela oportunidade de estarmos aqui hoje debatendo um assunto muito importante. E se vocês tiverem outras dúvidas, né, vocês podem nos encaminhar e a gente tenta responder na medida do possível. Muito obrigada, boa noite, muito obrigada pela participação de todos que estiveram presentes aqui com a gente por mais de 1 hora discutindo esse assunto. Muito obrigada. Cris, deixo as considerações finais aqui para você. Bom, eu gostaria de agradecer muito a participação nessa live, é extremamente importante, né, o que a gente está falando. Espero que as recomendações ajudem as pessoas a receber mais animais e fiquem tranquilas, né, com essa adoção, porque não é porque ele veio de uma situação dessa que ele vai representar um perigo, a gente sempre tem ali protocolos. E eu gostaria também de agradecer a Rosângela, a Artimed, pela oportunidade e a todos que estiveram presentes aí, pelas perguntas, principalmente, que enriqueceram aí essa nossa reunião de 1 hora. Bom, professoras, eu quero agradecer vocês, né, por ter tirado esse tempo para compartilhar conosco conhecimento, falar de um tema tão importante, né, e que está tão em alta também, né, dado a relevância dado o contexto do momento, né, sempre importante essa atualização. Então, muito obrigada, doutora Rosângela e doutora Cristiane, pela participação de vocês. Uma boa noite. Uma boa noite. Bom, se você gostou do conteúdo de hoje, você vai gostar também dos cursos livres da VetSapiens e da Artimed 360. Lá no site artimed360.com.br, você pode conferir as opções disponíveis para o seu aprimoramento profissional. Lá você vai encontrar cursos de oftalmologia animal, de diagnóstico e tratamento da dor, zoonoses, diagnóstico e tratamento de mastocitoma, fisioterapia em cães e gatos, cardiologia, doenças hematológicas, atendimento emergencial de cães e gatos e muito mais. E o melhor de tudo é que esse conteúdo ele é totalmente digital, permite que você possa estudar no seu melhor horário. E melhor ainda, o desconto de lançamento exclusivo para você que está inscrito nesse evento. É só acessar é só chamar os nossos consultores nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, e eles estão de plantão para tirar todas as suas dúvidas sobre o curso do seu interesse. Para olhar lá todos os cursos que a gente tem, é só acessar arquimed360.com.br, pesquisa lá na barra de pesquisa por VetSapiens, ou então clica no link que a gente vai deixar aí no chat e vai redirecionar você direto lá para o site. E a VetSapiens e a Arquimed são parceiras em mais uma solução para a sua educação profissional, que é a pós-graduação em clínica médica de pequenos animais. Você pode acessar, então, o site pós-arquimed.com.br e conferir tudo que nós temos lá. Nós temos, então, essa pós-graduação em parceria com a VetSapiens e temos os cursos digitais, cursos livres, na plataforma de Artimed 360. Tá bem? Antes de finalizar, eu quero lembrar que você tem o direito a um certificado de participação por ter estado conosco nesse evento. Ele vai ser enviado por e-mail que você informou lá no ato da inscrição. Então, marca os e-mails da Arquimed
como favoritos para eles não se perderem no spam ou nicho eletrônico. E se você não conseguiu assistir desde o início ou quer rever o conteúdo, nós vamos ter mais 3 dias úteis para acessar esse mesmo link. Vou agradecer novamente, então, as doutoras Rosângela e Cristiane por terem cedido um tempo para compartilhar o conhecimento conosco. Agradecer a VetSapiens pela parceria de qualidade e sucesso. E agradeço a você, né, que esteve conosco esta noite, aprimorando ainda mais os seus conhecimentos. Eu espero você nos próximos eventos gratuitos da Artmed. Para saber quando serão, acompanhe a gente nas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram como @ArtMedOficial. Nós temos também um calendário de eventos e outros conteúdos gratuitos lá no nosso portal Artmed, artmed.com.br. É só acessar lá, você vai poder ver, né, vários conteúdos gratuitos, o nosso calendário de evento, vários artigos, né, de blog escritos lá em parceria com o nosso time de profissionais. Uma boa noite e até a próxima.